E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver o tema progressão geométrica, a nossa conhecida PG. Então vamos começar com o conceito. A PG, pessoal, ela é uma sequência numérica em que a razão entre dois termos consecutivos é sempre igual a uma constante Q, chamada de razão da PG. Então, pessoal, uma PG, semelhantemente a uma PA, como a gente viu numa PA, cada termo dessa PA ele é obtido com base no anterior somado de um valor fixo, chamado de razão. A diferença é que na PG, cada termo ele é obtido com base no anterior multiplicado por um valor constante, chamado de razão da PG. Então, na PA a gente tem a soma e na PG a gente tem a multiplicação. Aqui a gente tem um exemplo de uma PG com razão 2, ou seja, esse é o número, a razão é o número multiplicado pelo anterior para se obter o próximo, sempre o mesmo número, né? Ele é fixo. Por isso a gente chama de razão ou constante. Então, nesse exemplo aqui, a gente começa com o número 1, e aí o próximo vai ser 1 multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2, 2. O próximo, 2 vezes 2, 4. O próximo, 2 vezes 4, 8. O próximo, 2 vezes 8, 16, e assim sucessivamente. Portanto, a razão dessa PG é 2. Fazendo uma análise mais detalhada aqui, pessoal, a gente vai fazer essa análise de uma PG de 5 termos, né? A gente vai do primeiro termo 2 até o quinto termo 162. E essa PG, ela cresce pela multiplicação do termo anterior por 3. Então, cada termo é multiplicado por 3 para se obter o próximo. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Começamos com 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, 54 vezes 3, 162. Aqui, pessoal, a gente tem a fórmula do termo geral da PG. A fórmula para encontrar o valor de um termo qualquer, um termo genérico que eu quero encontrar dessa PG. Então, a fórmula é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui, pessoal, AN é o termo genérico que eu quero encontrar. A1 é o primeiro termo da PG, Q é a nossa razão, e N menos 1 é o expoente, né, que equivale ao antecessor da ordem do termo que eu quero encontrar. Então, por exemplo, se eu quero encontrar o termo A6, esse expoente aqui vai ser 5. Quero encontrar o termo A100, esse expoente vai ser 99. Aqui embaixo a gente tem uma fórmula alternativa, né? Onde você encontra um termo qualquer com base em outro termo qualquer que não seja o nosso primeiro termo da PG. Então, um AN qualquer ele vai ser igual a um AM qualquer vezes a razão Q elevado à diferença das ordens desses dois termos. Isso acontece, pessoal, porque, por exemplo, nessa PG aqui de 5 termos, se eu quero encontrar o quinto termo, com base no terceiro, eu vou ter o terceiro multiplicado pela razão 2 vezes. Como a gente pode ver aqui, o 18 vezes 3, 54, 54 vezes 3, 162. Então, esse quinto termo, ele é o terceiro termo multiplicado pela razão 2 vezes. E esse 2 aqui, que é quantas vezes é multiplicada a razão, ele é justamente esse expoente nesse caso dessa fórmula aqui, que ele é a diferença entre a ordem dos dois termos. Então, a razão ela é elevada a 2 porque a diferença desses dois termos aqui, 5 menos 3, é igual a 2. Ou seja, para eu chegar do terceiro termo no quinto, eu tenho a razão 2 vezes aqui. Eu tenho a razão, a quantidade de vezes que é igual a essa diferença aqui, 5 menos 3. Por exemplo, se eu quero encontrar do segundo, eu quero chegar ao quinto termo, eu tenho 3 vezes essa razão, ou seja, 5 menos 2, né? A quantidade de razões que são multiplicadas. Aqui, pessoal, a gente tem uma análise de como que é encontrada essa fórmula do termo geral da PG da seguinte forma. Eu tenho que A1 ele é igual a ele mesmo, isso aqui é fato. O A2 vai ser o A1 vezes a razão, né? Isso aqui é o princípio da PG, né? É o anterior vezes a razão. O nosso termo A3 vai ser igual o antecessor, novamente, vezes a razão, mas esse antecessor, que é o A2, a gente já sabe aqui o valor dele. Se eu substituir, então, aqui esse A2 por esse A1 vezes Q, eu vou ter que o A3 vai ser igual a 1 vezes Q, que é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Então, nosso termo A4, por exemplo, ele vai ser igual a A3 vezes Q, e como a gente acabou de encontrar o valor de A3, a gente vai fazer essa substituição novamente.
O A3 ele é A1 vezes Q ao quadrado. Então, o A4 vai ser A1 vezes Q ao quadrado vezes Q novamente, aqui da fórmula anterior. Ou seja, o A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. E aqui a gente percebe um padrão nessa fórmula, né, em que cada termo, um termo qualquer da PG, ele vai ser igual a A1 vezes Q elevado ao número de ordem anterior ao número de ordem do que a gente quer encontrar. Por exemplo, A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 4. A6 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 5. Então, um termo qualquer AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é o antecessor desse N, de forma genérica. Então, vamos para um exemplo, pessoal. Numa PG de razão 3, o primeiro termo vale 2. Determine o valor do sexto termo. Então, uma aplicação direta da fórmula do termo geral da PG, onde eu quero encontrar o valor do sexto termo e eu tenho o valor do primeiro termo informado e o valor da razão. Aplicando a fórmula, né, a gente tem a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. O termo que eu quero encontrar é o A6, sexto termo, né, da PG. E a gente sabe que A6 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 5, né, antecessor de 6. Aplicando os valores, eu tenho que A6 é igual a 2, nosso termo A1 que ele informou aqui, vezes a razão 3, nosso Q, né? Razão igual a 3, elevado ao expoente n menos 1, 6 menos 1 igual a 5. Resolvendo, a gente encontra o valor do A6 igual a 486. Aqui está a nossa PG com todos os termos, né? Do primeiro ao sexto termo, indo de 3 em 3, que é a nossa razão da PG. Aqui, como foi visto na aula de PA, a gente tem os possíveis problemas, as questões que podem ser cobradas do tema de PG. Então, pode ser cobrado para você qual o enésimo termo, ou seja, um termo qualquer da PG, com base no primeiro termo, por exemplo, e na razão, eu quero saber o valor de um termo qualquer dessa PG. Pode ser o centésimo termo, o vigésimo termo, um termo qualquer. Outra questão, quantos termos tem a PG? Pode ser uma pergunta que seja feita numa questão. Qual o primeiro termo, né? Com base em um termo qualquer, lá na frente dessa sequência, eu posso perguntar qual é o primeiro termo dessa sequência, te dando a razão e um termo futuro dessa PG. Posso perguntar qual a razão da PG, te informando termos diferentes dessa PG. Ou seja, por exemplo, o quinto termo é 5, o sétimo termo é 9, e aí eu quero saber qual o valor da razão dessa PG. Qual a posição de um elemento, ou seja, em que ordem ele está nessa sequência. Então, por exemplo, se eu tenho uma PG qualquer, eu quero saber que posição ocupa o número 1500. Ele é o primeiro, ele é o 14º. Então, isso aí é qual a posição de um elemento dessa PG. E pode ser perguntado qual o somatório dos termos dessa PG, que é o nosso próximo tópico da aula. Somatório dos termos de uma PG finita. Então, pessoal, uma questão muito cobrada em prova é qual o somatório dos termos dessa PG. Se eu tenho uma sequência qualquer, eu posso cobrar qual o valor do somatório de todos esses termos, ou seja, qual o somatório dos termos da PG finita. E uma forma de demonstrar isso aqui, pessoal, é pela fórmula do termo geral da PG que a gente acabou de ver. Então, como a gente viu, o A1 ele é igual a ele mesmo, o A2 vai ser igual a 1 vezes a razão Q, o A3 vai ser igual a 1 vezes Q ao quadrado, e assim sucessivamente até o termo AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A soma, então, pessoal, dos termos de uma PG é equivalente a essa soma aqui, concorda? Todos os termos dessa PG estão aqui, do termo A1 a um termo genérico AN qualquer. E essa soma, ela é equivalente a essa soma do lado direito das equações aqui. Ou seja, o somatório dos n termos de uma PG, ele é equivalente a esse somatório aqui. Então, a gente tem isso aqui. A soma dos n elementos é igual a esse lado todo somado. Agora, a gente vai fazer uma manipulação nessa fórmula para encontrar uma fórmula mais simples de encontrar a soma dos termos de uma PG, porque isso aqui seria inviável fazer de uma forma rápida, esse somatório todo aqui.
Mas, pessoal, a gente percebe que nos termos dessa equação a gente tem valores comuns. Ou seja, por exemplo, o valor de A1, ele aparece em todos esses termos aqui, exceto... Aparece em todos os termos, né? O valor de Q aparece em quase todos os termos, exceto no primeiro termo aqui, que é o valor de A1. Então, a gente tem que A1 e Q aparecem em vários desses termos dessa PG. O que a gente vai fazer? Uma manipulação para simplificar essa fórmula aqui. O primeiro passo, então, é multiplicar essa soma pelo valor Q, que é a nossa razão. Então, eu multiplico o SN por Q nesse lado esquerdo da equação e vou fazer essa multiplicação também aqui do lado direito. Então, A1 vai virar A1 vezes Q, A1 vezes Q vai virar A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao quadrado vai virar A1 vezes Q ao cubo, e assim sucessivamente, né? A1 vezes Q ao cubo vai virar A1 vezes Q ao quadrado, e A1 vezes Q elevado a n-1 vai virar o A1 vezes Q elevado a n, que é o posterior do n-1. Feito isso, pessoal, agora a gente vai fazer a subtração dessa mesma soma de Sn, que é a nossa primeira soma aqui. Então, a gente multiplicou por Q e agora vai fazer uma subtração de Sn. E aí, quando eu faço essa subtração, pessoal, eu posso eliminar, eu tenho Sn vezes Q e agora eu vou tirar Sn. Então, eu posso eliminar A1, como você pode ver, ele é comum nos dois membros, A1 vezes Q quadrado, A1 vezes Q ao cubo, até o termo A1 vezes Q elevado a n. Até o termo A1 vezes Q elevado a n menos 1, perdão. Termo A1 vezes Q elevado a n, ele continua porque ele não está presente no Sn, ele não vai ser subtraído. Então, feita essa eliminação, como a gente vê aqui de amarelo, até o termo A1 vezes Q elevado a n menos 1, me sobra esse A1 vezes Q elevado a n, nessa soma aqui, e me sobra esse A1 que é subtraído, né? Como eu tirei dessa segunda linha aqui, eu tirei a primeira, então me restou apenas o A1 vezes Q elevado a n menos 1, o A1 vezes Q elevado a n, perdão, na segunda, e me restou a diferença aqui, menos A1 na primeira linha, né? Então restou, na verdade, isso aqui. Feito isso, agora a gente vai colocar em evidência o valor dessa soma, Sn, que é o valor que a gente quer encontrar, né? O valor da soma dos n termos da PG. Colocando em evidência, a gente vai ter Sn vezes Q menos 1, e aqui no outro lado da equação a gente vai colocar o A1 em evidência. Então, a gente vai ter A1 vezes Q elevado a n menos 1. Passando o Q menos 1 dividindo para o outro lado da equação, a gente tem a soma dos n elementos, que é igual a 1 vezes essa razão aqui, de Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Outro ponto muito cobrado em prova, pessoal, então, é a soma dos termos de uma PG infinita, ou seja, aquela com infinitos elementos. Isso aqui é muito cobrado, pessoal, apenas para os valores em que a razão está entre 0 e 1, ou seja, ela é uma fração. Em outras palavras também, quer dizer que essa PG ela vai decrescendo o valor numérico, porque eu multiplico por um valor que é uma fração, ou seja, eu estou fazendo, na verdade, uma divisão. Por exemplo, quando eu multiplico um número por 1 sobre 2, eu estou dividindo esse número por 2. Quando eu multiplico ele por 1 sobre 3, eu estou dividindo esse número por 3. Então, eu estou fazendo uma redução constante nesse valor, que é o que acontece nesse caso aqui, por exemplo. Começo com o número 16, e aí multiplico por 1 sobre 2. Então, eu vou obter 8. Multiplico por 1 sobre 2, 4, 2, 1 sobre 2. Então, a gente percebe, na verdade, que esse valor ele vai decrescendo infinitamente, chegando até num limite, que é o que a gente vai calcular agora para saber qual o valor dessa soma dos termos da PG infinita, que é o que eu quero encontrar. Então, como a gente viu a soma dos termos da PG finita, aqui no slide anterior, ela vai ser igual a 1 vezes a razão entre Q elevado a n menos 1 e Q menos 1. Entretanto, o valor de n agora ele tende ao infinito, porque a gente tem infinitos elementos na PG infinita. E o que acontece quando esse Q ele tende ao infinito, pessoal?
Quando q tende a infinito, esse valor aqui de q elevado a infinito, ele vai tender, na verdade, a zero, né? Porque o que acontece? Quanto mais eu aumento o valor de q, e esse valor é uma fração, menor vai ser o valor desse q elevado a um expoente muito alto, que seria o infinito no caso. Então, por exemplo, se eu tenho 1 sobre 2 e eu elevo 1 sobre 2 ao quadrado, eu vou ter 1 sobre 4, um valor menor ainda. Então, quanto mais eu aumento o valor de n, que seria tendendo ao infinito, menor vai ser esse valor aqui quando essa razão ela estiver entre 0 e 1. Portanto, esse valor aqui, na verdade, esse valor aqui ele vai tender a zero, né? Porque vou ter um número fracionário que vai ser elevado a um expoente muito alto, que vai dar um número muito menor ainda. Então, tendendo ao infinito, esse número vai tender a zero, e essa equação toda, então, ela vai ter aqui no numerador 0 menos 1, que vai ser menos 1. Então, esse valor dessa soma vai tender ao quê? A 1 vezes menos 1 dividido por q menos 1. Se eu fizer uma manipulação aqui, multiplicar o numerador e o denominador por menos 1, eu vou obter que a soma dos infinitos termos da PG ela vai ser A1 sobre 1 menos Q. E essa aqui é a fórmula que é aplicada para calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Então vamos para uma questão aqui de prova de concurso. Questão da Consulpan, Prefeitura de Quadra de São Paulo, para médico 2019. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo vale 4 e o sexto termo vale 128. Logo, a sua razão vale. Então, pessoal, ele nos informa o primeiro termo, né, da PA, nosso A1, da PG, perdão, vale 4, e o sexto termo dessa PG, que é 128. Quer saber o valor da razão. Então, aqui a gente pode aplicar aquela fórmula do termo genérico com base em outro termo qualquer dessa PG, né? Como a gente viu, na verdade ele nos informa o primeiro termo dessa PG, né? Então a gente pode usar a fórmula do termo geral da PG. Então a gente tem que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, ele quer encontrar o sexto termo. Na verdade ele informa o sexto termo, né, da PG, que é 128. Então eu tenho que 128 é igual ao primeiro termo, o primeiro termo é 4, vezes a razão, que é o que ele quer encontrar, né? Que então é elevado a 5, porque ele me informou o sexto termo, que é 128, né? O expoente ele é o antecessor. Resolvendo essa equação, pessoal, eu vou passar o 4 dividindo, então vou ter 32, que é igual a q elevado à quinta, e eu quero saber qual é o número que elevado à quinta é igual a 32. Esse número ele é igual a 2, então q é igual a 2. Uma outra forma, né, é passar o expoente do lado da equação na forma de radical para o outro, ou seja, se eu tiver q ao quadrado, eu passo como a raiz quadrada, se eu tiver q à quinta, eu passo como a raiz quíntupla, né, de 32, que é igual a 2. Portanto, gabarito letra D. Bom, vamos para a questão 2 aqui. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Então, essa PG ela é finita, pessoal, ela tem uma quantidade determinada de termos, né? E ele nos informou a soma desses termos, que é 1023, e quer saber qual é a quantidade de elementos, por isso que ela é uma PG finita. Então aqui a gente vai usar a fórmula, né, da soma dos termos da PG finita. Como a gente viu, a soma ela é igual a 1 vezes a razão entre q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Ele nos informou essa soma, que é 1023. Então, 1023 é igual a... Qual é o nosso A1? Ele é 1. Substitui 1 vezes a razão, que é 2. Então, a gente pode perceber aqui, cada termo ele é obtido com base no anterior vezes 2, por exemplo. Aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então, essa aqui é a nossa PG, com uma razão 2. Então, eu substitui aqui no valor de Q, né? 2 elevado a n, que é o que eu quero encontrar, a quantidade de elementos da PG finita. Menos 1 dividido por 2, novamente o Q aqui, a razão menos 1. Resolvendo isso aqui, pessoal, a gente vai ter 1023 é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, esse denominador aqui ficou igual a 1, né? A diferença é 2 menos 1 aqui, ficou igual a 1, e esse número dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a n menos 1. Esse 1 que está subtraindo, passa para o outro lado somando,
e a gente vai ter 1024. E agora eu quero saber que número que eu elevo 2 para obter 1024, perdão. Esse número é igual a 10, ou seja, se eu multiplicar 2 10 vezes, ele vai ser igual a 1024. Então, o n é igual a 10, tá, pessoal? A quantidade de elementos dessa PG ela é igual a 10. Gabarito letra A. Vamos para a questão 3, uma questão da FAPEC UFMS para assistente em administração de 2018. Ao somar todos os elementos da sequência 8, 4, 2, 1 e assim sucessivamente, encontra seu valor. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma PG infinita, né? Que ele não informa que é uma PG finita e os termos aí vão embora, né? A gente tem reticências aqui, quer dizer que eles são infinitos, mas seguem esse padrão. Qual é que é o padrão que a gente percebe logo de cara? Uma divisão por 2, né? Ou seja, uma multiplicação por 1 sobre 2, a gente pode dizer assim também. Então, uma divisão por 2, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 dividido por 2, 1, o próximo vai ser 1 sobre 2, o próximo 1 sobre 4, e assim sucessivamente. Então, uma aplicação da fórmula da soma dos termos da PG infinita. Como a gente viu, a soma dos termos da PG infinita ela é igual a 1 dividido por 1 menos Q. Soma desses termos vai ser igual, então, a A1, que é 8, como a gente viu. A nossa razão ela é 1 sobre 2, razão Q. Aqui. E da fórmula a gente tem esse 1. Então, 1 menos a razão aqui, 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Portanto, a gente tem Sn igual a 8 dividido por meio. Pelas propriedades de fração, né? 8 dividido por meio vai ser igual a 8 vezes o inverso de meio, que é 2. 2 sobre 1. Então, a gente vai ter 8 vezes 2, que é igual a 16. Portanto, a soma desses termos dessa PG, que é infinita, é igual a 16, gabarito letra B. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre PG. Espero que nas próximas aulas eu faça um detalhamento desse conteúdo. O conteúdo ainda está de uma forma mais simples, mas faltou falar, por exemplo, de uma PG infinita, mas que não seja decrescente, a interpolação de termos de PG e de PA também, que a gente não chegou a ver, a análise gráfica, né, exponencial dessas sequências, mas isso é conteúdo mais complexo que geralmente não vai cair no seu concurso, no seu vestibular ou no Enem. Então, valeu!